Muito bem, amados, amadas. Nós rezamos hoje a nossa novena, evidentemente, a Mãe das Graças. Mas hoje, além de rezar a nossa novena, nós queremos conversar um pouco. Nós queremos refletir um pouquinho sobre a presença dos anjos em nosso meio. E talvez a primeira pergunta que nós podemos começar nos fazendo, afinal de contas, os anjos existem ou não? Existem? Já viram um? Hã? Já viram um? Hã? É difícil para ouvir, né? Ah, tá. Os anjinhos de carne, né? Que aparece mandado por Deus, né? Mas naquele momento são anjos, né? Porque foram enviados por Deus. Verdade. Tem muitos anjos entre nós, muitos anjos. Mas aqui estou me referindo mesmo aos anjos que nós entendemos como mensageiros de Deus, não é? E hoje nós estamos rezando a festa de São Miguel Arcanjo, mas também São Gabriel e São Rafael. E eu queria conversar um pouco sobre isso, fazer um esforço para a gente tentar explicar o que é uma coisa, o que não é uma outra coisa, para a gente poder entender melhor. Então, primeira coisa é que existem, como a senhora já falou, os anjos aqui, carnais, que Deus vai incumbindo de nos socorrer em certas situações que passamos, mas além desses anjos carnais, existem os anjos que nós não vemos, que são invisíveis, são criaturas invisíveis, mas que são mandados por Deus também para nos ajudar. Mas é verdade, a palavra de Deus, quando a gente olha o livro do Tobias, um anjo tomou a forma de gente e acompanhou Tobias, não é, na sua missão, não é? E até curou o seu pai Tobias, não é? Então, é verdade, os anjos podem tomar a forma de uma pessoa. A palavra de Deus mostra muito bem isso, né? Então, padre, o que são os anjos? Os anjos são mensageiros de Deus. E aqui é bom nós lembrarmos um pouquinho, tem aquele texto no Evangelho de Lucas, fala que os anjos, eles não têm sexo, eles são anjos. Eles são anjos, não é? A gente normalmente quer um pouco pegar os anjos e classificá-los como nós, ou sendo um anjo homem, um anjo mulher, não é? Eles são anjos, e diz a palavra de Deus que até nós, quando entrarmos na glória de Deus, seremos como os anjos. Agora, na classificação, nós costumamos, para facilitar o nosso entendimento, ter os anjos, que nós vamos celebrá-los agora no dia 2 de outubro, e tem os arcanjos, não é, diácono arcanjo? E tem os arcanjos, fala-se que são 7 arcanjos, porém nós conhecemos, e a palavra de Deus fala mais de 3, que é Miguel, Gabriel e Rafael. Mas todos são anjos de Deus, todos são os anjos. Lá no céu não são chamados de Gabriel, de Rafael. Quem os chama assim somos nós, de acordo com a função e a missão que eles têm. Por que nós sabemos que Gabriel, Rafael são arcanjos? Qual a distinção que se pode fazer? Porque esses anjos, nós diríamos assim, eles têm uma proximidade maior com Deus, ou seja, esses estão mais perto do trono de Deus, por isso são chamados de arcanjos. E aí basta nós lembrarmos um pouquinho a missão do anjo Gabriel. Basta nós lembrarmos um pouquinho a missão do anjo Gabriel. Qual foi a missão do anjo Gabriel?
Entre tantas, mas duas importantes. As duas mais importantes. Lembram? Entre tantas, uma das mais importantes foi quando ele levou o anúncio do nascimento de João Batista. Porque Ana era uma mulher estéril. Isabel era uma mulher estéril. Então ele levou esse anúncio, era um fato grandioso. Por quê? Porque João Batista seria o percussor, aquele que haveria de preparar a chegada do Senhor. Mas um acontecimento maior ainda do que esse, foi que Gabriel foi levar o anúncio do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo à Virgem Maria. Então, nós classificamos os anjos de acordo com a função dele. Então, são arcanjos aqueles que têm uma missão maior. Por exemplo, Miguel. Miguel, o significado de Miguel é aquele que é como Deus. É aquele que é como Deus. Por isso, São Miguel tem uma missão mais desafiadora, que foi enfrentar Lucifer. Foi combater lá no céu Lucifer. Isso nos mostra já o Apocalipse de São João, no capítulo 12. Houve uma batalha entre os anjos do bem, ou com Miguel e o demônio. Por isso, vocês já olharam a imagem de São Miguel, aparece ele, não é, pisando, não é, no anjo do mal, no demônio. Vocês já olharam a imagem de São Miguel? Aparece ele lá, então, pisando na cabeça do demônio. Então, Miguel seria o combatente de Deus, aquele que na hora da dificuldade, do conflito maior, da tentação, nós deveríamos pedir a sua ajuda. Na hora que a gente sente estar sendo tentado pelo demônio, a gente tem que pedir a intercessão de São Miguel. Intercessão de São Miguel. Agora, o Gabriel é o anjo que socorre, enviado por Deus para socorrer, para a missão especial, mas é aquele que está do lado dos pobres, daqueles que são oprimidos, marginalizados. Veja que Maria, depois que eleita de Deus, é colocado a ela aquele belíssimo hino, o Magnífica, derrubou os poderosos os seus tronos e elevou os humildes. Depois nós temos ainda aí, além de Miguel e Gabriel, temos Rafael. Rafael é o anjo que cura. É o anjo que cura. E aí eu recomendo, quem de vocês tiver um tempinho, dê uma olhada no livro de Tobias. Muito bonito, não é? Muito bonito. Não é? Ele acompanha, não é, Tobias numa missão, não é? Ele assume uma forma corpórea como nós, não é? E acompanha Tobias na sua missão, e ao final daquela missão, ele ainda cura o seu pai, porque ele mandou ele tirar o coração, o fígado, não sei mais lá o que do peixe, para depois ser colocado para curar o seu pai. Então, na hora da saúde, na hora que nós estamos com um problema de saúde, nós devemos invocar o anjo Rafael. O anjo Rafael. Agora, amados irmãos, amadas irmãs, todos os anjos, não é, eles são mensageiros de Deus. Todos eles. Agora, como eu fiz a distinção, tem esses três e tem os outros, Fomuel, Moriel, Salatiel, são os outros anjos que compõem aí os arcanjos. Mas todos os anjos, eles são mensageiros de Deus, e aliás, eles são nossos anjos de guarda. Deus nos deu também os anjos para nos guardar. Nós encontramos também no livro do Êxodo, Deus mandando os anjos para acompanhar e guardar aqueles que ele estava enviando. Então, muitas das vezes, situações que nos aparece alguém que a gente não sabe nem da onde que saiu. Meu Deus, eu nunca vi. E simplesmente aquela pessoa nos ajuda e de repente desaparece. Sabe quem era? Era um anjo, viu? Era um anjo. Deus mandou para nos guardar. Quantas situações de acidente, assaltos que a gente passa
e de repente aparece alguém do nada para nos socorrer. São anjos que Deus manda para nos guardar, para nos velar nas nossas necessidades, não é? Então, os anjos existem mesmo, eles estão aí para nos guardar, eles estão aí para nos proteger, são mensageiros de Deus dados a nós. Agora, quando eles não estão em missão, ali estão simplesmente para adorar Deus, não é? Para render louvores a Deus, não é? Por aqui, pela grandeza e a beleza que é Deus. Por isso, amados irmãos, nesta festa de hoje, que nós rezamos, refletimos e bendizemos a Deus pelos anjos, é para que a gente possa aprender a valorizar mais o nosso anjo de guarda, rezar para ele, para que assim ele possa nos guardar, para que ele possa nos velar, para que ele possa nos proteger na nossa vida, na nossa caminhada, né? Tá, e hoje nós estamos concluindo também a quarentena de São Miguel Arcanjo, né? Então, quem quer combater situações mais difíceis, que às vezes você não consegue no dia a dia, aí claro, pelo sacrifício também da oração, evidentemente, invocando São Miguel, mas você tem que rezar. E normalmente, que um invoca com fé, com fidelidade, a graça chega, a graça é alcançada. Portanto, roguemos, amados, para que Deus continue enviando os seus anjos para nos guardar, nos proteger e nos amparar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, amado e adorado.